Versículo 15. Amém? Versículo 15, versículo 20. Mas eu vou ler até o 20, que diz assim: 7 dias comereis pães ágeis. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Repita: tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Repita: será eliminada. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães ágeis, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Diga: nenhuma coisa levedada comereis. Nenhuma coisa levedada comereis. Senta dando glória. E orando pela vida da serva. Vamos lá, Jesus. Quando eu sentei e pedi a Deus uma palavra, eu me sinto tão confortável quando eu tenho que falar sobre emoções, quando eu tenho que falar sobre crenças, eu me sinto tão confortável. Mas Deus tem feito um negócio comigo. E eu tenho até questionado o Senhor por que disso. Ele tem me levado para outras áreas, para falar dentro da palavra de Deus, porque Jesus está voltando. E a igreja está dormindo em algumas coisas. A igreja está desligada em algumas coisas. Então, o Senhor falou no meu coração, eu vou falar para vocês. Na medida que eu desfolhava a palavra, porque o que eu tinha em mente era falar sobre livres por fora, mas cativos por dentro. Livres por fora, mas cativos por dentro, eu iria muito entrar na área psicológica mesmo. Mas quando eu comecei a ler, que eu esfolhei, passou assim: nenhuma coisa levedada comereis. Eu tirei o meu olho e fui para outra mensagem, volta: nenhuma coisa levedada comereis. Eu falei: Jesus. E aí eu comecei a ler um pouco sobre essa mensagem. E o tema é: retirai o fermento no meio de vós, no meio de vossas casas. A palavra de hoje vai falar sobre fermento. Quando o Senhor estabeleceu para Israel fazer, eu vou ler aqui no versículo, no capítulo 2, a instituição da Páscoa, né? Eu não vou me aprofundar, porque senão vocês vão se enfadar bastante, porque eu não quero lixar de falar o que Deus colocou no meu coração. Então ele reúne e manda dizer para o povo que era para preparar antes que a 10ª praga passasse no Egito. E dentre essas recomendações do Senhor, tinha a recomendação de não comer coisa levedada, não comer nada com fermento. E era para retirar o fermento no meio de vós, para retirar o fermento no meio da casa. E quando a gente começa a ler um pouco mais, eu posso entender que Deus ali fez um marco para que pudesse lembrar o que Ele fez. Deus estabeleceu isso ali naquele lugar, no meio do povo, para eles sempre lembrarem de onde Deus tirou eles, para eles lembrarem do grande livramento que o Senhor deu. Então, toda vez que eles repetissem aquele cerimonial, eles iriam lembrar de onde Deus retirou, mas não poderia ser com fermento. Não poderia ter fermento dentro da casa. Não poderia ter fermento no pão. O pão deveria ser sem fermento. Não poderia ser levedado. E na medida que eu fui lendo, que Deus foi me dando algumas coisas para os dias atuais, o fermento, eu fui pesquisar sobre isso, representa o símbolo de corrupção. O fermento representa pecado. O fermento representa coisas ruins. O fermento representa má influência. Também eu encontrei
explicando que o pão asmo representa arrependimento, repúdio do pecado e dedicação a Deus. Então, quando eu começo a ler e entendo que esse fermento, ele representa corrupção, ele representa pecado, ele representa coisas ruins, ele representa uma má influência, eu quero dizer para você que você pode entrar aqui 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, mas se você não retirar o fermento de dentro da tua vida, nada vai acontecer. Vamos orar. Você vai dar trabalho para a caverna de Adulão, porque você tem que tirar o fermento que está no meio de vós. Você tem que tirar o fermento que está dentro de você. Você tem que tirar o fermento que está dentro da tua casa. E Deus, agora, nesses últimos tempos, nos últimos dias, o Senhor tem falado ao coração da igreja para estar atento. Qual é o fermento que está dentro da tua casa? Qual é o fermento que você carrega dentro de você? Para quem cozinha, para quem está sempre ali, habilidosa com a cozinha, entende que o fermento ele tem uma função. Ele tem uma função de fazer o pão crescer. Ele tem uma função de fazer a massa crescer. Mas eu não estou falando de um fermento que faz crescer para o positivo. Eu estou falando de um fermento que ele te envenena. Eu estou falando de um fermento que ele atrapalha na tua caminhada. Eu estou falando de um fermento que ele distancia você de Deus. Eu estou falando de um fermento que afasta Deus de você. Eu estou falando de um fermento que esfria a tua vida espiritual. Eu estou falando de um fermento que faz você relativizar o que é pecado e o que não é pecado. Eu falo de um fermento que faz você relativizar aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Porque estamos vivendo dias assim. A igreja está vivendo dias assim.